Jaya Ho, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao programa de astrologia quântica aqui no canal Terra Xamã. Eu sou a Vaira e o assunto de hoje é a lunação de Aquário. Pra gente que não se viu desde o ano passado, feliz ano novo! Que esse seja verdadeiramente um momento de reconexão seu com a sua própria vida, com o seu próprio mapa. E o tema de hoje vai nos ajudar a trazer esse ancoramento do passado e do futuro. Como que a gente lida com tudo isso no presente? A gente tem que estar muito atento às armadilhas do nosso próprio ego, do nosso próprio falso ego, que estão a todo momento tentando nos boicotar no sentido de trazer ilusões ou percepções falsas em relação ao que realmente está acontecendo. E nesse sentido, os trânsitos astrológicos nos ajudam a nos situar no tempo e no espaço, de acordo com a ressonância e o magnetismo que os astros exercem sobre nós, principalmente a Lua, principalmente esse astro que rege as marés, que rege toda a água do planeta Terra e, como consequência, toda a água que habita dentro de nós, tudo aquilo que é líquido, fluido, tudo que se movimenta. Então, o estudo das lunações, ele é muito poderoso, ele é muito forte para trazer essa conexão com nós mesmos, na nossa essência humana, no nosso denominador comum humano, que é a nossa própria biologia, a nossa própria fisiologia e a história dos nossos ancestrais através desse conhecimento sagrado que é muito antigo. Já errou! Bom, a lunação é de Aquário e o convite é para a gente se sintonizar com o que esse signo representa, com o que a, a ressonância, a frequência de Urano, que é o regente de Aquário, o que é a movimentação desse signo específico, tem a nos dizer sobre essa movimentação energética que começa agora no dia 21 de janeiro, no próximo sábado, por volta de 5 e pouco da tarde, é o ápice da lua nova. A lua nova, como a gente já falou aqui em alguns vídeos anteriores, é esse momento de sincronicidade, é esse momento de sintonização e integração por si só. Porque a gente está falando do encontro do Sol e da Lua no mesmo grau dentro de um signo. Então, ao longo de todo o ano, a gente tem várias luas novas acontecendo em todos os signos e cada uma delas marca um momento sincrônico de recomeço, um momento para a gente se sintonizar com o novo ciclo e seguir o ritmo do caminhar aqui na Terra, que está muito pautado por essa relação que a gente tem com a Lua e com as fases dela. Então a gente está falando da Lua nova, da Lua crescente, da Lua cheia e da Lua minguante. Hoje nós estamos na Lua minguante e aí vocês deram para sentir que quem está assistindo esse vídeo na segunda-feira, que é o momento que ele está sendo lançado, misericórdia, a energia estava truncada, a energia estava difícil, muita areia e lama emocional, assim, fazendo com que a sensação da gente estar estagnado nesse lugar, assim, um pouco esquisito. Ela veio do domingo e passou por toda a nossa segunda-feira, trazendo um peso a mais para a lua minguante. A partir de terça-feira, a gente já vê a lua entrando no signo de Sagitário, trazendo um frescor, trazendo uma leveza, trazendo uma alegria, está sendo uma expansão de horizontes. Mas é claro que numa lua minguante, esses horizontes, eles têm que ser internos, afinal de contas, não tem como a gente querer alçar voos de visão sem ter essa amplitude dentro de nós. Então, uma lua minguante em Sagitário, ela está pedindo para a gente continuar esse processo de recolhimento, de limpeza, de purificação, de transformação, de encerramento do ciclo que se iniciou com a lua nova em Capricórnio. Depois disso, a gente caminha para ela vai minguando, ela já vai se transformando e no sábado, em Aquário, ela vai se conectar então com o Sol. A Lua vai chegar até o Sol no grau número 1.
e elas vão formar, então, simbolicamente e energeticamente também, o início desse novo ciclo. O que a gente pode esperar desse ciclo? O que a gente pode sentir dele? Olha, esse é um ciclo que está falando muito entre as relações do antigo e do novo, do passado e do futuro, do que foi e do que está por vir. E o equilíbrio que a gente precisa ter para sintonizar com tudo isso e estar verdadeiramente no presente, ancorando toda a sabedoria que é herdada, que está construída, constituída, homologada e socialmente aceita já na nossa sociedade, todos os mecanismos reais, burocráticos, todos os acordos sociais, tudo aquilo que foi edificado ao longo das últimas décadas, das últimas centenas de anos, tudo isso é assunto de Capricórnio, tudo isso é assunto de tradição, tudo isso é assunto dessa alunação também. É um momento da gente banhar o novo, banhar o velho com o novo, melhor dizendo. Porque essa é uma lua nova que vai ter Sol e Lua, né? Essa conjunção desses dois astros, juntamente com Plutão, que está lá em Capricórnio, a 28 graus de Capricórnio. Então, mesmo que elas estejam em signos diferentes, esses astros estão em conjunção e a ressonância deles está misturada. Então, essa é um convite de reflexão para você que está achando tudo ainda muito esquisito. Sabe aquela sensação de que, nossa, eu ainda quero que as coisas voltem para a normalidade? Vamos aproveitar que agora tudo está voltando e a gente pode retomar a normalidade? Eu queria fazer um convite de reflexão porque essa alunação em Aquário, ela não pede a normalidade. Ela pede o extraordinário, ela pede o que está além, ela pede para que a gente possa verdadeiramente avançar do ponto de vista social e coletivo. Então, voltar para a normalidade, será que isso não quer dizer voltar para uma certa zona de conforto que a pandemia já nos veio tentando mostrar para a gente o que era essa zona de conforto em que a gente estava e o que a gente precisaria fazer para se movimentar e transformar essa realidade? Será que o convite é voltar para o antigo normal? Ou será que o convite é para a gente se adaptar e avançar com as coisas como elas estão, tendo um foco de melhoria, de bem-estar social coletivo? Pensa comigo. Se durante a pandemia você estava dentro da sua casa, você ficou lá naquele lockdown, você ficou com muito medo, você passou talvez por perdas de entes queridos, a gente viu o mundo inteiro sofrendo com as consequências do vírus. Como é que você lidou com tudo isso? Como é que você viu a própria estrutura social ruindo ao seu redor? E como que você teve que se reinventar nesse processo? Talvez você tenha perdido o seu emprego, talvez você tenha que ter transformado um negócio que era totalmente offline, totalmente presencial, em algo que você pudesse manejar do ponto, usando somente tecnologia dentro da sua casa. Talvez você tenha trabalhado muito mais e não prestado atenção em você. Talvez você tenha se entorpecido de todas as formas possíveis, porque essa foi a única maneira que você encontrou naquele momento de lidar com toda a morte, toda a mudança que estava acontecendo no planeta. E eu tô falando isso porque a gente está falando de uma alunação de Aquário e Saturno, que é o regente, que está em Aquário no momento. Ele começou, todo esse rolê de pandemia começou com Saturno em Aquário, lá no começo de 2020. Foi quando tudo pipocou pelas vias aéreas, né? A gente não pode esquecer que Aquário é um signo do elemento ar. E agora a gente está indo para uma alunação de Aquário, onde ainda a gente tem o Saturno, a presença de Saturno ali, e ao mesmo tempo uma alunação em conjunto com Plutão, em Capricórnio, no signo do passado, no signo também regido por Saturno, e nos lembrando desse trânsito de Plutão muito antigo, que começou lá em 2007, 2008,
E agora que ele está se completando. Não é à toa que Plutão esteve transitando ao longo de todos esses anos em Capricórnio, pedindo para a gente olhar e trazendo à tona, ativando no inconsciente mais profundo da humanidade todas as estruturas sociais que precisariam ser revistas, modificadas e transformadas a fim de que a gente pudesse atingir não só a promessa da Era de Aquários, como também a transformação e o ancoramento que Plutão em Aquário promete, e esse é um assunto para um outro vídeo. Então, essa lua nova, que é esse símbolo de integração em Aquário, ela já pede para que você realmente faça essa reflexão. Como é que a gente vai poder ancorar o novo se a gente ainda está apegado ao velho, ao antigo? Quais são os espaços dentro de nós que já podem ser resetados, atualizados? Urano, que rege o signo de Aquário, ele é esse signo da tecnologia e não à toa, porque é sempre essa visão de futuro, é sempre almejando aquilo que está além, construindo essa ponte, mas a gente não pode construir essa ponte partindo simplesmente de teorias e de achismo. A gente tem que partir dessa visão de mundo, dessa visão de futuro, a partir de uma realidade concreta, porque senão vira simplesmente uma utopia que não tem aplicabilidade. Essa é a grande sacada. O que você pode fazer agora? O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer em você para provocar as mudanças sociais que estão mais do que evidentes, que precisam ser movimentadas? Todo mundo já está cansado de saber que as mudanças climáticas estão aí, de que existem muitas guerras acontecendo no mundo, muitas pessoas passando fome, muitas pessoas passando dificuldade, muitas pessoas na miséria sem ter o que comer, muitas pessoas que não têm acesso à educação, outras tantas que não têm acesso ao trabalho digno, ou ainda estão em situações de trabalho análogo à escravidão. E aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente muda tudo isso? Onde é que estão as malhas, as estruturas sociais que permitem com que tudo isso aconteça? Até que ponto isso é responsabilidade? Ah, isso é coisa lá do governo, isso é coisa lá dos outros. Sim, isso é uma responsabilidade das instâncias governamentais, estruturais, burocráticas e toda a maquinária e estrutura que já foi estabelecida, como bem nos lembra Capricórnio. Mas e os nossos valores compartilhados? Com quem você compartilha os seus valores? Você aplica os seus valores na sua vida verdadeiramente? Ou o seu cotidiano, as suas ações, as suas atitudes são uma sucessão de atos não pensados e, portanto, simplesmente seguindo uma onda inconsciente que você nem sabe por que você faz certas coisas? Aquário é um signo muito crítico, então essa é uma alunação muito propícia para a gente exercitar esse pensamento crítico, exercitar essa função da mente superior que visa um bem maior. A primeira, quando a gente pensa no zodíaco como uma roda de desenvolvimento psicológico, a gente identifica que o primeiro signo social é o signo de Gêmeos. Então, é quando a criança ela passa a entender que ela não existe simplesmente por si mesma e que ela não é o todo, é que existe um contorno, um entorno, existe o irmão, existe a irmã, existe o primo, existe a prima, existe o tio, a tia, né? Existe uma rede ali, familiar ainda e pequena. Depois, quando o ser humano vai se desenvolvendo mais, a próxima etapa, né, os próprios amigos, e quando há um desenvolvimento ainda maior dessa inteligência social, o ser humano começa a se relacionar um a um, em relacionamentos afetivos, aí vem a paixão, aí vem o fogo, aí vem aquela questão da nossa própria identidade projetada na conexão com o outro. Como é que é se relacionar? Como é que é estar com outra pessoa? Como é que é estabelecer esse vínculo e esse equilíbrio, essa ponte equânime entre eu e o outro? E só depois que essa ponte está muito bem equilibrada
é que o ser humano pode começar a entender a como formar uma rede de várias conexões a partir dele, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, e aí nasce uma comunidade, aí nasce uma cidade, assim nasce um grupo de pessoas que compartilham uma mesma visão e uma mesma horizontalidade. Porque se em Libra a gente tem a horizontalidade dual, em Aquário a gente tem essa dualidade, esse equilíbrio vertical espalhado por uma rede inteira. E como é que é a sua relação? Pensa, vamos voltar lá na pandemia, vamos voltar lá nesse ensinamento de você vivenciando as estruturas ruindo e você sendo obrigado a ficar dentro do seu espaço individual, olhando para você, lembrando, sendo lembrada constantemente que a sua vida poderia estar em risco, que a vida dos outros pode estar em risco. Como é que foi essa convivência um a um com a sua família, com seus entes queridos? Depois, como é que foi a relação, talvez, com o seu cônjuge, com a pessoa com quem você compartilha a vida no âmbito conjugal? Deu certo? Ou a coisa pipocou? Porque ficou muito evidente que vocês não estavam no mesmo passo, no mesmo compasso horizontal de equilíbrio? Por que que, qual será a ilusão que você caiu para entrar nesse lugar e não ter percebido isso e ter sido forçado a estar numa situação para refletir sobre estar com o outro e estar conosco, com nós mesmos? É por isso que o desafio de Aquário, de olhar para frente, de olhar para o futuro, de trazer inovação, de pensar não só nos meus, mas pensar na nossa humanidade compartilhada, pensar nos valores que nós compartilhamos e que nós queremos cultivar, semear e para poder colher os frutos depois. Tudo aquilo que você olha para as gerações que estão chegando, e aqueles comportamentos que você vai logo apontar o dedo e criticar, isso é um subproduto da sociedade que todos nós criamos e que foi criada depois por quem veio antes de nós, e antes de nós, e antes de nós. Não tem como a gente ignorar essa herança. É isso que Capricórnio tenta nos trazer e é o convite dessa alunação por conta dessa configuração. Não tem como ignorar a herança. A gente tem que usá-la, entendê-la e nos conectar a ela, porque é o nosso ponto de partida, é a materialidade na sua forma mais organizada, mais ordenada. E ao mesmo tempo, a partir desse pico de materialidade, que é esse ponto mais alto da matéria, que são todas as coisas que nós construímos e as tradições pelas quais nós nos sustentamos e vivemos, a partir daí, como é que a gente mira, lança o binóculo para ter uma visão de futuro verdadeiramente sustentável, factível, realizável? E isso no âmbito social, mas tem que ser olhado para você também. Isso porque a lua cheia, o ciclo que vai se completar, que vai ter o seu ápice de lua cheia, acontece com a lua cheia em Leão. E Leão é o signo da identidade, é o signo da autoexpressão, é o signo da autorrealização, é o signo que rege o ego, porque rege o Sol. Então, porque é regido pelo Sol, melhor dizendo. Então, como que você vai aplicar tudo isso em você? Essa é a grande chave. Muitas pessoas têm uma certa preguiça, uma certa dificuldade em pensar em mudanças sociais porque elas estão muito descrentes na capacidade que a humanidade, que as pessoas, ou que um grupo de pessoas dentro de uma cidade, ou até dentro de uma mesma família, tenham de verdadeiramente entrar em harmonia. E nesse momento é preciso ter muita humildade para a gente dar um passo para trás e realmente ir lá no olho do furacão, ver onde dói, ver onde é incoerente, ver onde a gente mais critica o outro, ver onde a gente mais se incomoda no outro, ver onde é que dói e como isso é provocado pelo outro,
ir lá nesse lugar, com todo o seu eu, com todo o seu ego, e entender a lição que essa estrutura, essa dinâmica social, quando eu digo social, interpessoal, está tentando te trazer. Porque não tem como a gente querer almejar olhar para um futuro possível se a gente não consegue, se a gente não tem o ânimo, se a gente não tem a força de vontade de trabalhar, aprimorar e expressar o nosso próprio eu em essência, porque é só através da essência que a gente consegue atingir grandiosas oportunidades de vivências pacíficas, de coexistências pacíficas, de relacionamentos construtivos, de apreciação do outro. Imagina que legal a gente viver num mundo em que a sua cultura é valorizada e você pode simplesmente assistir, ouvir, conhecer a cultura do outro sem que isso te atinja, sem que isso te diminua, e você simplesmente olha e fala: que legal, eles são diferentes. E a gente pode celebrar as nossas diferenças. Esse é o patamar de consciência coletiva que Urano deseja almejar. Igualdade, fraternidade, liberdade são esses valores altos, esses valores que realmente, se a gente for passar uma régua da igualdade, a gente, enquanto humanidade, vai passar muito por baixo. Da fraternidade e da liberdade. Nós somos seres extremamente presos. E aí, quando eu digo presos, presos na nossa própria inconsciência, presos na nossa própria incapacidade de articular a nossa própria prisão. E Urano, Aquário, desafia tudo isso. Então, o convite dessa alunação é de você realmente plantar uma semente, fazer um exercício de honra a quem veio antes, a tudo que veio antes. A gente está falando do seu pai e da sua mãe? Sim. A gente está falando do seu avô, dos seus avós, das suas avós, mesmo que você não conheça nenhum deles? Sim. Mas a gente está falando de um legado de vida constituído, feito, exercitado. E não é porque as coisas existem como elas estão, né, que a gente tem que simplesmente homologar e falar, é isso e vai ser sempre assim. Não, pelo amor de Santo Cristo, não é sobre isso. Mas é sobre entender essa estrutura. É sobre entender que o outro, independentemente do que você pensa, deu o seu melhor e fez o seu melhor que aquela pessoa podia para ser aquilo, para expressar aquilo, para construir algo, para estabelecer uma estrutura. Porque no tempo em que a pessoa existia, no tempo que as coisas se movimentavam, aquilo fazia sentido. É muito deturpado. Hoje a gente já tem a consciência de olhar para as páginas do passado, para as páginas da história e entender as atrocidades que foram cometidas, e entender. Será que a gente entendeu? Se a gente entendeu, por que ainda tem tanta destruição, tanta dinâmica de poder, disputa de poder acontecendo o tempo todo? Será que a gente entendeu? Ou será que a gente está num conformismo que é mais fácil apontar o dedo, é mais fácil apontar sempre que o outro está errado, sempre que o outro é o problema, sempre que o outro é o tirano, mas nunca é a gente? Veja bem, veja bem, veja bem, a gente não está falando isso no nível de pessoas que são tiranas e cometem crimes, ok? A gente está falando isso agora no nível. Se você for pensar nas suas relações, se você pensar na sua dinâmica interpessoal, como é que é essa dinâmica de poder dentro de você? Como é que você estabelece a honra a tudo que veio antes de uma maneira que não seja agressivo aos que estão ao seu redor e que não impeça que a essência do que está sendo movimentado receba atualizações para continuar a se movimentar de acordo com as atualizações que precisam acontecer de qualquer maneira.
Você já viu um computador, depois de um tempo, que ele não pode mais ser atualizado? E ele fica lá rodando com muita dificuldade? É a mesma coisa. A tradição, ela é sobre uma movimentação e uma honra. Ela não é sobre uma rigidez e uma determinação de que as coisas são preto no branco e é assim e não se discute. Porque é só a gente ver as pessoas que estão discutindo tradições antigas e que estão presas em discussões teológicas e que estão presas em discussões, né? Quem que tá certo, quem que tá errado? Faz diferença quem tá certo, quem tá errado, quem escreveu o quê, quem... Ou será que é sobre aquela estrutura ser boa o suficiente para que todas as pessoas, de forma verificada, possam percorrer aquilo e aquilo respeitar a individualidade de cada um? Essa é a atualização que Aquário faz em Capricórnio. E tendo uma alunação de lua nova conjunta a esse Plutão em Capricórnio, a gente está pedindo para começar a fazer essa ponte, porque na lua nova de Peixes a gente vai ter essa alunação também conjunta ao Saturno em Aquário. Então são duas pontes que estão acontecendo nas lunações, e é por isso que a gente vai começar a perceber a maneira, como é que a gente pode realmente começar a amplificar o ancoramento da diluição dessas incoerências a partir de nós com a lua cheia. Quando for o momento da lua crescente, nós vamos ter uma quadratura, né, da lua com o sol, e a lua vai estar conjunta ao nódulo norte em Touro e é também conjunta a Urano. Então, para quem estiver de alguma maneira já colocando essa intenção, a lua nova é um momento muito propício para a gente colocar uma intenção e um foco e uma meta, um objetivo. E para aquelas pessoas que se conectarem com esse momento, vão sentir ao longo da semana que vão começar já a aparecer quais são aqueles aspectos dos seus valores pessoais que precisam ser movimentados, atualizados, a fim de que você possa aguentar dentro de você e se tornar cada vez mais a pessoa que você veio ser, que pode expressar sua essência de maneira livre e que pode contribuir com a sua própria vida e a vida dos outros da maneira que mais fizer sentido para você. Essa alunação toda, ela é regida por Urano, e quem está acompanhando aqui os vídeos sabe que o planeta Urano está muito em evidência porque ele está justamente conjunto com o nódulo norte, que é o eixo de eclipses do momento. O eixo de eclipses ele sempre vai ser uma sinalização daquilo que é mais importante para a gente, do ponto de vista de evolução de consciência, observar, movimentar, compreender, estudar, enfim, transformar, porque sabe código Morse, quando você acende a luzinha e você emite sinais? Isso é o próprio eclipse naquele signo, naquele eixo de signos, sinalizando que aquele eixo é um eixo que está sendo movimentado. E esse eixo de Touro com Escorpião está sendo muito movimentado desde o ano passado, e Urano está ali em conjunto com o nódulo norte, agora se afastando aos poucos, mas a Lua vai passar por ali. E tudo que vai acontecer ali ao redor desse eixo sempre é muito significativo nesse processo dos eclipses que duram mais ou menos 1 ano e meio, que está se encerrando porque a gente já vai ter um primeiro eclipse em Áries em abril, mas depois a gente fala disso. Então a Lua vai passar por ali e quem já estiver sintonizado já vai receber na Lua crescente uma atualização do próprio software. Porque afinal de contas, os nossos valores pessoais são tudo aquilo que a gente realmente é. O que você come, o que você pensa, o que você fala, como você fala,
o que você consome, o que você descarta, como você descarta, a maneira como você se movimenta, as roupas que você usa, as músicas que você escuta, o seu senso de estética, o seu senso de ética. Quem você é um livro aberto para um bom observador sobre quais são os seus valores. E é nesse lugar que a gente precisa, principalmente nesse momento, nesse 1 ano e meio que está se encerrando, a nossa tarefinha de alinhamento cósmico era olhar para esses valores pessoais para que a gente pudesse compreender a alteridade e estar melhor sintonizado com os valores das outras pessoas. Então esse é um ensinamento muito profundo que quando a lua estiver crescendo e a lua passar por ali por Urano, essa atualização vai chegar para você. Então semeie nessa lua nova os valores que você quer transformar, a transcendência que você quer fazer, talvez o seu aspecto mais individualizado ou as dificuldades interpessoais para você conseguir acessar e ancorar e fazer parte de algo maior, de um prisma que te traga um senso de pertencimento e ao mesmo tempo de expressão horizontal com outras pessoas. Na lua cheia vem o teste. Se na lua crescente vem uma bonança, na lua cheia vem um teste, que é justamente a lua cheia em Leão, colocando em evidência esses aspectos do seu eu. Então preste atenção com quem que você vai estar no momento da lua cheia, como é que você vai estar se posicionando, como é que você vai estar sentindo que as coisas estão te afetando. É o termômetro. Não leve pro lado pessoal, não perca tempo pirando excessivamente sobre o que está acontecendo, mas se perceba. Nossa, esse aspecto aqui fluiu legal, esse aspecto aqui, nossa, ficou super truncado. Anota, arquiva, processa isso da sua maneira e vai identificando, mapeando, hackeando o seu próprio sistema para compreender onde são essas falhas de caráter que todos os seres humanos têm, esses bugs no seu próprio sistema que vão acabar se evidenciando de alguma maneira. E o melhor momento para evidenciar tudo isso, a sua própria vida vai te colocar numa situação perfeita para você observar isso. Faça o teste e depois vocês me contam como é que foi o estudo dessa lunação na lua cheia. Depois eu vou passar as datas certinho. Na lua cheia a gente vai estar com uma lua em Leão, a gente vai estar com o nosso eu em evidência, a gente vai estar tendo a oportunidade de testar a nossa individualidade, a nossa expressão e ver como é que isso reverbera com as outras pessoas em todos esses níveis sociais, tanto nas imediações familiares, de amizade, quanto nos relacionamentos afetivos, quanto no âmbito mais amplo, mais alto, que são esses valores uranianos. E essa lua cheia é uma lua cheia muito propícia para você também trabalhar o seu auto-amor. Onde estiver faltando amor, a lua cheia vai te mostrar. Aonde tiver abundância de amor, a lua cheia vai te mostrar. E cada pessoa vai receber essas informações de acordo com a sua própria necessidade de autodesenvolvimento. Sem essa base, você imagina uma pessoa que tem uma consciência deturpada ao ponto de fazer muito mal para outra pessoa, ao ponto de fazer muito mal para muitas pessoas, ao ponto de... Isso não é um julgamento de falar, nossa, uma pessoa que faz mal a muitas pessoas, ela é pior. Não. Aquário nos traz essa empatia radical de que não adianta, nós somos todos seres humanos, nós somos todos iguais em direitos e é muito forte você exercitar essa alteridade, essa empatia radical com as pessoas que mais te incomodam. E você pode ter certeza absoluta que a pessoa que mais te incomoda é a pessoa que mais tem para te ensinar sobre as partes de você que você não aprendeu a amar sobre você mesma, sobre as partes de você que você ainda não aprendeu a honrar dentro de você,
sobre as partes de você que ainda precisam de um autocuidado maior. E às vezes essas partes estão fragmentadas em algum lugar da sua psique lá da infância ou lá de outros tempos. Então preste atenção, não importa mais, importa o que vai aparecer para você. Você pode ressignificar no momento que isso aparecer para você nessa lua cheia. Aonde está a minha falta de auto-amor? Aonde está a minha falta de amor ao outro? Aonde está a minha falta de amor à humanidade como um todo? E todos esses reflexos vão lhe mostrar exatamente o ponto em você que precisa ser transformado, liberto, curado, como a gente fala aqui, trazendo a consciência do equilíbrio. Então, essa lua cheia vai ser muito forte, muito poderosa pra gente trabalhar esse... E nada melhor do que através da expressão. Então, coloque pra fora o que você estiver sentindo, se expresse de alguma maneira, deixa isso sair de você para que você possa ver e se experimentar nesse jogo de reflexos. Afinal de contas, o que a gente tá fazendo aqui mesmo? Vivendo para trabalhar, para comer, para dormir, para acordar, para trabalhar? Ou tem algo a mais que a gente está fazendo aqui? É uma jornada. E depois disso a lua vai minguando. E o ciclo da lua minguante acontece com a lua em Escorpião, que é essa mesma lua que aconteceu no último domingo, na segunda-feira, que estava tudo meio atravancado. E aí assim, vai ser o início da lua minguante em Escorpião, então é o bônus para os corajosos. Tipo assim, você fez a verificação, a atualização do seu software? Você se experimentou nesse novo lugar e pôde fazer um novo escaneamento, identificando os pontos de melhoria? Então bora agora mergulhar lá nas profundezas do seu inconsciente para resgatar aquelas partes de você que ficaram fragmentadas. Essa varredura que a lua minguante nos permite, esse momento de cura, de introspecção, de realmente se conectar com as nossas profundezas, é um convite muito especial, especialmente porque essa alunação, quando ela chega na fase minguante, a gente já está se preparando para a próxima alunação, que aqui na sagrada tradição do xamanismo ancestral é a alunação mais importante, que é a lua nova em peixes, a lua nova de Mahashivaratri. Mas nós vamos ter um conteúdo especial sobre isso quando chegar o tempo adequado. Por enquanto, ficam aqui as dicas, os aromas, os rastros de como a frequência se movimenta através desse conhecimento prismado por esses astros celestes que exercem esse magnetismo na nossa existência física, bioquímica, e não tem para onde fugir, tem para onde ir, que é para dentro de nós mesmos. Então, esse ir para dentro, ele é também um convite de um mergulho muito amoroso. Se a gente parar para pensar nessa polaridade que é Aquário e Leão, existe... Vocês já pararam para perceber que falam que os aquarianos são muito irreverentes, excêntricos, diferentões? De onde será que vem essa necessidade de ser tão diferente? Será que isso não é um pouquinho compartilhado com o conhecimento, a ideia de que o leonino ele tem um ego muito bem delineado e, portanto, ele gosta muito de colocar esse ego em evidência e ter esse retorno do ego o tempo todo? É sim uma faceta compartilhada entre as duas, entre a polaridade. Da mesma maneira que a gente fala que o aquariano ele é livre, leve e solto, ele não tem muitas amarras emocionais, ele gosta de todas as pessoas, ele é muito simpático com todas as pessoas e tem essa horizontalidade no sentir, no sentido de ser super desapegado também afetivamente. E por outro lado, um leonino, uma leonina, quando decide dar um gelo, é aquele gelo que racha, que quebra, que perfura, porque é um gelo muito gélido, que é como se fosse uma faceta oculta do fogo de leão,
que está conectado com o elemental de Aquário. E dessa dança, a gente vai percebendo como tudo é um jogo de... Não no sentido pejorativo, no sentido de que a gente não deve viver com integridade, com intensidade, mas que tudo tem essa dinâmica mesmo, lúdica, de luz e sombra, e que todas essas incoerências, insatisfações que a gente sente em relação às estruturas sociais, ao mundo e aos valores compartilhados que nós, enquanto humanidade, talvez podemos dizer que estejamos falhando de comungar num nível mais elevado, num nível de maior igualdade. De alguma maneira, todas as peças do quebra-cabeça se encontram em nós, em todos os 7 bilhões de habitantes desse planeta. A gente não está falando sobre medir a responsabilidade de cada um, colocar uma régua nas atitudes de cada um, porque essa energia de crítica ela não vai levar a nada, porque a única coisa que você pode fazer é lidar com você mesmo. É equalizar isso dentro de você, para poder, através da libertação, da falta de amor próprio, da falta de amor afetivo, da falta de amor humanitário. Pensa bem, o símbolo de Aquário é uma pessoa segurando um jarro de água que flui e jorra de forma indiscriminada, sem olhar a quem, transportando, levando, compartilhando a abundância, compartilhando valores, simbolicamente trazendo que todos merecemos, em igualdade, o recebimento da fonte de tudo que é mais precioso. E a própria fonte de tudo que é mais precioso é esse amor, que é muito conectado com o signo de Leão, porque rege esse portal aqui, que é o nosso chakra cardíaco, Anahata Chakra. Ele é o portal dessas 3 que a gente aqui, na nossa pequenez, a gente entende como essas 3 pequenas esferas de amor. O alto amor, essa primeira ressonância, o amor fraternal no nível interpessoal, e esse amor universal, esse amor cósmico, que é o portal de Aquário. Então não tem como a gente chegar até lá se a gente não se cuidar, não se amar, não se libertar. Porque a liberdade que a gente tanto almeja, a fraternidade que a gente tanto almeja, a igualdade que a gente tanto acredita que a gente merece viver, começa verdadeiramente em cada um de nós. E esse é o exercício dessa alunação. Muita gratidão, e a gente se encontra daqui a pouquinho em mais um episódio de Astrologia Quântica aqui no canal Terra Xamã. Jai Arro!